Fala galera, tudo bom com vocês? Bem-vindo ao É Nóis, e esse podcast que promete ser o podcast mais descolado em linha reta da América Latina. Hoje eu tô com o sanfoneiro mais gato do Brasil, mas antes de começar esse papo com o Júlio César, eu vou fazer um merchanzinho aqui. Se você quiser gravar seu podcast, a gente tem uma central toda preparada com vídeo, com áudio, para você gravar e tirar a tua braba aí nas redes sociais, beleza? E mais uma coisa, a gente tem uma chave Pix aí para quem quiser ajudar a gente a evoluir, a crescer e fazer desse podcast um grande portal onde a gente apresente os protagonistas da nossa cultura, do nosso Nordestão, beleza? Então, vamos pro papo. Dali, Julinho. Eu Como é que você tá? tô na pandemia. Estamos todos na pandemia. Preso, saindo de casa de vez em quando. É Ainda bem que fui vacinado, fico um pouco mais tranquilo. verdade. Mas é uma confusão muito grande. Verdade. Julinho, a gente tem umas demandas, né, nessa pandemia, que é essas leis de incentivo, né, Aldir Blanc e tudo mais, que tem salvado um pouco a cultura, assim, né? Qualquer lei de incentivo não é, assim, a Lei Aldir Blanc é uma lei específica de emergência cultural, mas em todo canto organizado do planeta Total. Terra existe projetos de incentivo cultural. Massa. Porque existe uma guerra do consumo de massa com outras coisas, né? Sim, E não sim. tem esse perfil. E é impossível, às vezes, competir. Se o Estado não intervém com a autoridade que ele tem de propor e colocar para as pessoas cultura, isso acaba. Total. E vira só o que toca na rádio, porque fulano de tal tem dinheiro e paga. Então, Exatamente. a Aldir Blanc não é uma esmola, não é uma lei de emergência cultural por causa da pandemia, mas se não fosse a pandemia, as leis de incentivo tem que existir, tem que continuar. Total. Certo. Isso foi importante no momento da pandemia, porque ela foi criada e adaptada para o momento da pandemia, né? Diferente, por exemplo, aqui do Funcultura, das coisas que a gente tem aqui no estado de Pernambuco e na cidade do Recife, que exige uma certa reorganização das coisas, né? Sei lá, você colocar um projeto de turnê, Total. 5 shows, como é que vai fazer 5 shows? Não tem como mais. Não é suficiente, né? Para Pernambuco, a fucultura, tu acha suficiente? Mas não, né? Além de não ser suficiente, é bagunçado. Vou dar um exemplo. Eu produzi 2 EPs na pandemia. Uhum. Eu sou produtor também, embora eu não trabalhe o tempo todo com isso, e quando a gente consegue fazer um trabalho de produção, às vezes é um negócio tão corrido e a gente já acaba e começa outras coisas, ou tocando, ou no meu caso, eu sou professor também, que às vezes a gente passa direto e não faz uma propaganda adequada. Eu Total. produzi 2 EPs agora na pandemia. Cantoria Crua, um trio de compositores, e o EP de Adalberto, de Garanhuns, Adalberto Tavares. Adalberto também faz parte do Cantoria Crua. Os 2 projetos são de Garanhuns, Uhum. da região agreste. Eu não sei especificamente, não tenho autoridade técnica para falar sobre isso, mas existem as regiões do estado, né? E, por exemplo, a região que contempla Garanhuns, se prevê, acho que 3 projetos nessa área. E dos 3 projetos que foram aprovados no último Fucultura, 2 não são de pessoas que não são de Garanhuns. Acho que o produtor era de Garanhuns, acho que alguém era de Garanhuns. Sim. Eu sou de Garanhuns, nasci em Garanhuns, mas não moro em Garanhuns. Se eu quisesse, eu poderia, com muita facilidade, arrumar um comprovante de residência de Garanhuns. Mudava alguma coisa para chegar em Garanhuns, na casa de alguém. Beleza, estou em Garanhuns, moro em Garanhuns agora, sou residente de Garanhuns, além de ter nascido lá. Mas eu não faço isso. Mas muita gente faz. Uhum. Isso desorganiza o processo todinho. Porque Garanhuns não tem um estúdio adequado de gravação de áudio. E basta 2 anos de projeto, com esses 3 projetos sendo realmente aprovados com gente de Garanhuns, para o pessoal conseguir um dinheirinho e organizar um estúdio. Total. Ou seja, além de não ser o suficiente, obviamente, essa coisa toda de projeto, é bagunçado. É bagunçado. Todo mundo sabe quem aprovou o projeto como sendo de Garanhuns e não é de lá. Uhum.
uma pessoa é de Garanhuns, que é Alexandre Revoredo. Os outros não são de lá, não tem trabalho lá e não tem nada a ver com Garanhuns. Tá entendendo? Então, essa bagunça é por falta de uma fiscalização e de uma melhor organização, porque não é fiscalização. Se você vai olhar tudo que aconteceu no projeto, está tudo legalizado do ponto de vista da lei. Mas é desonesto moralmente, na minha opinião. É só Também, isso. Se exato. eu tivesse me colocado como produtor de Adalberto, no projeto dele, que não foi aprovado, como residente de Garanhuns, é bem provável que o projeto tivesse sido aprovado. Eu não quis fazer isso. E eu não faço. E nem farei, tá entendendo? E julga quem faz, né? Isso é um julgo, sim. E do alto da minha autoridade. Eu tenho essa autoridade. Mas não faço isso, acho isso errado e acho que desequilibra o processo. Também, é. Tá entendendo? Independente de talento e de aptidão e de ter recebido pontos relacionados a todos os critérios, mas isso é desonesto, eu acho. Eu também acho. Fora que tem essas coisas também que eu já passei muito por isso, de compra de nota fiscal, que eu acho uma aberração, assim. Começa a ficar difícil, né? Porque com nota fiscal eletrônica, mas essa problemática todinha que existe, tá entendendo? É por falta de uma estrutura social que a gente não tem aqui em tudo. Em tudo. Eu sou músico, principalmente. É de onde eu tiro o meu sustento, desde muito tempo atrás. Desde muito tempo. E eu viajo muito. Tanto aqui no Brasil como para fora do Brasil. Aqui no Brasil, todo mundo tem, em geral, uma missão de ser rico. Eu tenho que ter muito dinheiro para eu ter alguma segurança. Exato. Ou seja, eu tenho que ganhar 15, 20, 30 mil reais por mês para eu ter alguma segurança social, tá entendendo? Eu não vou ser rico se eu ganhar 30 mil reais por mês, de jeito nenhum, tá entendendo? Rico é outra coisa. Mas num país organizado da Europa, as pessoas não têm essa agonia desenfreada em precisar ser rico. Por quê? Com o mínimo suficiente que o Estado garante, você consegue viver bem. Sim. Então, a gente não tem simplesmente a oportunidade de conseguir negar que exista essa problemática toda de gente falsificar nota, de gente fazer nota superfaturada no Brasil, porque às vezes é uma possibilidade da outra pessoa conseguir pagar o aluguel. Total. Ou a conta de luz, tá entendendo? E ponto final. Entre você ser desonesto e você morar na rua, você vai ser desonesto aqui no Brasil. É verdade. Não existe escolha. Não é que você diz agora, poxa, eu já sou muito rico e então eu vou agora pegar o dinheiro da merenda. Escola, tá entendendo? Porque eu sou secretário de alguma coisa. É diferente do cara que tá ali na graxa ou que tá ali na confusão e tem que fazer isso, tá entendendo? Total. São circunstâncias. Desorganiza o processo todinho, mas é um negócio que vem mais de cima. Exato. Julinho, é impossível falar contigo e não te perguntar essas perguntas óbvias que todo mundo faz. Como foi que começou a tua paixão pela música? Veja, eu sempre gostei de música desde que eu nasci, pelo que eu me lembro, porque eu sempre gostei de ouvir música e sempre com muita curiosidade. Minha mãe sempre gostou de música e meu pai também. Mas minha mãe adora Beatles. Que massa. Beatles e a MPB, a música brasileira toda ali da década de 60, 70, 80 e 90, quando eu era a minha infância, né? Tudo isso se tocava lá em casa sempre que possível. Tu curte Beatles também? Meu pai, forró, né? Gosto demais de Beatles. E meu pai sempre no forró. Meu avô tocava sanfona, tocava um pouquinho, ele não era profissional, não vivia disso, e eu sempre gostei de ver ele tocar. Quando ele ia lá em casa visitar a gente, eu sempre ficava curioso, esperando que ele levasse a sanfona. Às vezes ele levava e eu ficava... Então, meu pai vendo isso, ele gosta de sanfona, desde muito pequenininho, isso, com 3 anos, 4 anos. Eu, vez ou outra, quando tinha contato com algum instrumento de brinquedo, mesmo que fosse de brinquedo, de teclado, eu sempre tirava alguma coisa de ouvido, alguma melodia. Que massa. E um dia, meu pai comprou uma sanfoninha de brinquedo em algum lugar e trouxe para mim, que eu tinha uns 8 anos. E na mesma hora, assim, eu já tirei de ouvido Asa Branca, temas simples. Aí, meus pais pensaram, deve ter deve levar jeito. Bem, por aí foi, seguiu o meu caminho, conheci professor, e a gente se mudou aqui para Recife, eu tinha 11 anos, comecei a estudar música academicamente, comecei a estudar em escola de música. Tua história é um pouco diferente, né, dos sanfoneiros convencionais, assim, né? É um pouco diferente do que é tradicional. Normalmente, um sanfoneiro de forró, no meio do forró aqui do Nordeste, falou em sanfona, todo mundo pensa logo em forró. Exato. Gonzaga forró. Então, abre parênteses. Ainda quando eu morava em Garanhuns, que ganhei essa sanfoninha de brinquedo, meu pai me levou para
eu tocava para Reginaldo. Reginaldo era um professor de sanfona ali em Garanhuns, muito famoso, muito bom. E amigo da família do meu pai, desde infância, assim. Ele era tipo uns 10 ou 15 anos mais jovem do que meu avô paterno. E o meu avô, quando ele tinha a minha idade na época, tipo criança, 10, 11 anos, meu avô deu algumas lições de sanfona para ele. Ele cresceu, foi para São Paulo e estudou com Dante D'Alonso, um grande professor de acordeon italiano que morou no Brasil no começo da década de 70. Reginaldo, esse meu professor, e Oswaldinho do acordeon, que é uma referência, os dois foram os dois primeiros alunos de Dante D'Alonso. Estudaram muito tempo com Dante D'Alonso. Então, Reginaldo tocava forró, tocava choro, essa coisa toda da nossa música, mas ele era treinado na escola italiana de acordeon, de música erudita. Então, ele já disse a meu pai, com essa sanfoninha não dava ele estudar, era de brinquedo. Beleza, vez ou outra eu ia na casa dele, ou tinha algum forró, ou tinha alguma coisa, eu sempre estava em contato, eu via ele tocar, aquilo era uma coisa representativa para mim, né? Depois que eu vim morar aqui e comecei a estudar música, eu entrei no Centro Profissionalizante de Criatividade Musical, na Rua da Aurora. Hoje estudei lá também. Técnica, estudei com Tina, inclusive nunca me tive contato. Eu estudei lá, pequenininho, assim que eu cheguei para morar em Recife. Aí, um tempo depois, meu pai comprou uma sanfona maior, já de 120 baixos, tamanho profissional, embora ela não fosse profissional, assim, para todas as finalidades. Sim. Mas era já de um tamanho profissional. Então, quando eu ia em Garanhuns nas férias, aí eu tinha aula com o Reginaldo. Ele me passava muito material. Era as férias, o tempo que eu ia em Garanhuns era estudando com o Reginaldo, tendo aula, conversando, tirando dúvida e não sei o quê. E essa foi minha primeira escola principal. E depois tocar. Comecei a tocar para ganhar dinheiro com 14 anos, tá entendendo? Que massa. Então, tocava no ensino médio, na escola, eu cansei de chegar de manhãzinha, a avó me deixava na escola. Deixava na escola e... Mas a galera deveria adorar, né? Professores, diretores, sei lá. Eu levei a sanfona para a escola no ensino médio talvez 2 vezes. Porque eu tinha uns 2 amigos na época da escola que estudavam no conservatório também, na época que eu estudava, alguém estudava violão. Ivo, que é um grande violonista hoje, e estudou comigo também no departamento de música depois. Felipe, um amigo meu da época da escola, tocava violão, também estudou no conservatório. Mas a questão é o seguinte, eu já era profissional. O menino estava ali brincando de tocar e tocando, era todo mundo violão, né? Meu instrumento já era estranho, todo mundo tocando Legião Urbana da Vida por aí. Eu não tinha o que fazer com a sanfona na escola, era pesado para levar. Eu já estava enjoado, tá entendendo? Eu toquei, viajei, toquei 3 noites no fim do mundo, aí chegava de 7h30 da manhã, ficava na escola. Tá entendendo? Não tinha essa... Eu tinha um professor de geografia que fazia umas paródias. Aí uma vez eu levei a sanfona nessa aula dele, porque ele pediu, porque tinha uma paródia que era de alguma música de forró. E foi a única vez. E era estranho, assim. Não era um instrumento popular. Mas todo mundo sabia que tu tocava? Todo mundo sabia. E como é que a galera lidava com isso? Tá entendendo? Que massa. Como é que a galera, teus amigos de sala, tipo, lidava com isso, assim? Não tinha tanta gente, não tinha... Eu era super tímido. Eu ainda sou muito tímido, mas na época eu era, tipo... A pessoa mais calada da sala sempre fui eu, que sentava lá atrás e pronto. Era isso. Eu era um péssimo aluno do ponto de vista do boletim, tá entendendo? Mas sempre era aprovado. Eu gostava de algumas coisas, quando eu gostava eu estudava bem muito, porque gostava e tirava nota boa. Mas quando eu não gostava era sorte. Sei lá como é que eu terminei o ensino médio. Mas a minha relação com os meus amigos da escola era tipo relação de escola mesmo, não era nada muito além disso. Eu já tinha mil compromissos outros além da escola, assim, pra minha época, pro meu padrão, da idade, assim. Certo. Enquanto eu estudava, eu ainda tinha essa minha primeira sanfona profissional e no meio da época do ensino médio eu troquei por uma já profissional. Então, o que foi que eu fiz? Eu me inscrevi no CAA para estagiar na escola, que era perto da minha casa também, na escola da prefeitura, e ganhar aquela bolsa do CAA de estagiário. Tu fala inglês fluente hoje? Mas era estágio, tipo, trabalhando na secretaria da escola. Total. Entendeu? E com o dinheiro dessa minha bolsa, depois de 1 ano e tanto, eu juntei com mais dinheiro de trabalho de tocar, fui para São Paulo comprar minha primeira sanfona profissional. Então, assim, enquanto os meninos combinavam de ir para alguma coisa na época da escola, eu tinha ensaio com alguém, eu ia tocar com alguém, eu tinha aula de música, Aí teve um momento, depois de centro profissionalizante, eu entrei no conservatório, estudando piano popular, e entrei no departamento de música da Federal, no curso de extensão, estudando piano erudito, na época. Depois eu estudava com Camarão, na época também, sanfona. Sim, era isso que eu ia te perguntar. Então, assim, a minha agenda sempre foi
meio agoniada já nessa época. Eu não tinha muito tempo e nem tinha, assim, disponibilidade no sentido de que eu era muito tímido, tipo, menino com combinado de ir pra praia. Assim, eu morria de vergonha, não ia não. Tá. Como foi essa transição, assim, da sanfona pro piano erudito? Eu nunca toquei profissionalmente piano. Aham. Quando a gente se mudou pra cá, a Reginaldo já advertiu a minha família toda. Bote ele para estudar música direito, numa escola de música com alguém que ensine partitura. Total. Se for procurar um professor de sanfona para ele, procure alguém bom, ou que seja notoriamente bom, ou que seja alguém que leia partitura e tudo mais. Ele já tinha medo das coisas que hoje eu tenho e que vim entender. Então, aqui em Recife, a gente não conhecia nenhum professor que me ensinasse assim nesses parâmetros que Reginaldo me ensinava, quando eu ia em Garanhuns também, né? Depois de um tempo que eu já era profissional, que eu já tocava, todo mundo começou a falar, Camarão dá aula, Camarão ensina, não sei o quê. Então, conheci Camarão, fui na casa dele e comecei a ter aula com Camarão. Camarão era o mestre da sanfona do forró. Nossa. Mas ele não lia partitura, ele não tinha esse conhecimento acadêmico de música. Ele era um mestre porque era um mestre, ele vivia nisso daí, né? Então, muita gente já tocava até, ia ter aula com ele pelo seguinte, porque ele indicava o pessoal, os alunos dele, para tocar com fulano, não sei o quê. Cansei de estar na casa dele tendo aula, alguém ligava para ele, por telefone, né? Aí se levantava e ia atender, era alguém. Camarão, tem algum aluno teu para tocar comigo no São João? Era, sei lá, algum cantor da época, né? Isso não aconteceu comigo porque eu já tocava com o pessoal, eu tocava com a irmã Luísa Gonzaga, eu tocava com... Já comecei a tocar com um cara de artista, tocava com Dona Chiquinha, tocava com... Eu toquei um tempo com Patrícia Cruz, uma cantora de forró nessa época, junto com Dona Chiquinha, depois toquei com Rogério Rangel, com Cristina Amaral, toquei com um bocado desses artistas de forró daqui, um bocado de gente. Então o Camarão não precisou me indicar para ninguém, assim, quando alguém ligava para ele, tu tá disponível para tocar com fulano de tal? Eu disse, não vou poder não, professor, tô já fechado São João. Eu quero voltar a falar de Camarão, mas eu queria te perguntar, que eu fiquei curioso. Quais são esses medos que tu falou, que tu veio entender hoje Vou e tal? dizer, se você vai estudar, sei lá, violão, pela revistinha, antigamente a revistinha, né, do seu Como tempo, eu você aprendi. não- Eu aprendi, a revistinha. Antigamente tinha revistinha de música na banca de revista. Você comprava a revistinha dos pagodes da época. O que é que tinha? Uma tablaturazinha, um pedacinho do braço do violão, e onde você tinha que prender o dedo na corda. Dó maior. Tá aqui. Você tem poucas possibilidades de fazer esse Dó maior de outro jeito. Você não vai fazer esse Dó maior assim. E muito menos assim. Tem assim. Esse é o Dó maior básico do violão. E você tem poucas possibilidades. Certo. O Dó maior no baixo da sanfona, ele é um botão no Dó e um botão no acorde de Dó maior. A questão é que, mais obviamente, você vai fazer com esses dois dedos. Você se vicia nesses dois dedos e para fazer outras coisas, pela falta de treino nos outros dedos, isso fica extremamente complicado. Certo. Se você se habitua a tocar com o dedilhado, que é mais convencional, tecnicamente falando, de vários pontos de vista, que não vai lhe dar problema de vício e nem problema muscular, que são esses dois dedos, você vai conseguir tocar com esse, se você quiser. E também vai conseguir tocar outras coisas. Então, se você pensar na estrutura da mão do jeito geral, os dedos que você mais usa são esses três aqui. Para pegar lápis, caneta, o garfo e a faca, você não pega o garfo e a faca com esses dedos. Então, esses dedos são os menos treinados, obviamente. E se você for seguindo como é que eu posso dizer? For seguindo o curso normal das águas, sem se preocupar com muita coisa, você não vai treinar os outros dedos, vai ter extrema dificuldade em outras coisas. Além de problemática todinha do braço, que vai até na coluna, isso daí, de postura. Com alguns instrumentos, essa análise combinatória de possibilidades é menor. O Dó maior do violão. Qual é a problemática? Postura, estudar música, a percepção e tudo mais. Mas no acordeão você tem 1000 possibilidades para cada coisa. Para uma música você tem 1000 possibilidades de dedilhado. Tá entendendo? Se você já tem uma ajuda de um professor que entenda do negócio desde sempre, você não vai adquirir esse bocado de vício que é prejudicial sobre um bocado de ponto de vista. Sanfona é muito isso. E pior de tudo é a postura mesmo, como regular a correia de um jeito que você vai agredir menos a coluna e a articulação do ombro, etc. Então isso tudo é o problema que a gente chama de vício no estudo de instrumentos.
vários vícios em vários instrumentos e o vício é como um vício em qualquer coisa, é difícil de tirar. Eu tive alguns problemas na bateria também, quando eu fui ter aula com o Gediel lá no conservatório, era horrível tirar meus vícios e assim... Você sabe bem como é isso, tá entendendo? E às vezes a pessoa já é profissional e já tá tocando um certo negócio, aí aparece... Em sanfona acontece muito, quando eu comecei a tocar, a gravar mais, eu gravava muita coisa que não era forró. Porque eu lia partitura, e não era comum assim um sanfoneiro ler partitura por aqui, poucos sanfoneiros que liam. E eu tinha uma vivência em outras coisas que não eram só forró. Eu estava no conservatório, então sempre aparecia a oportunidade de tocar com orquestra, de tocar coisas diferentes, de tocar... Então eu tinha essa vivência pelo fato de eu ter tido a oportunidade de tocar outras coisas. Então eu comecei a gravar também outras coisas nessa época, né? A vivência em uma certa coisa, especificamente aquilo, por exemplo, no caso do sanfoneiro de forró, só forró faz com que ele trabalhe no período junino e quando apareça uma oportunidade de tocar forró. Aparece uma oportunidade de tocar outra coisa, se ele não tiver muita propriedade naquilo, não vai rolar, né? Ele pode até dizer, não, eu vou tocar, vou lá fazer, chega no estúdio, é uma coisa que acontece muito com um músico profissional, e quanto mais famoso e top dos tops que ele for, isso acontece. Você chega no estúdio para gravar 5 músicas com um artista e só entra uma sua no disco ou 2. O produtor liga, não rolou aquela música, aquela outra. Normal isso acontecer. Tá entendendo? Mas para uma pessoa que não tem essa gama grande de experiências, isso pode ser traumático, tá entendendo? O cara vai achar, poxa, eu não sei tocar. Toco ruim. Eu fui lá gravar um negócio e não entrou, não sei o quê. É normal isso acontecer. Então você vai adquirindo um bom senso de dizer, eu não toco isso. Minhas limitações são essas, não toco isso. Ou eu tenho uma certa fluência nisso ou não. Total. Etc. A experiência vai lidando essas... Já que tu tocou nesse assunto de produção, explica pra galera. Porque eu mesmo não sei a diferença de produção. Assim, o que é que um produtor faz? Porque são vários níveis, né, velho? Tem vários níveis de produtores, né? Um produtor musical, esse nome engloba um bocado de coisa. Aí não tem uma definição específica. A questão é que você vai gravar um disco com 15 músicas. Você pode ter um produtor musical, né? O cara que organiza a música. E esse produtor musical pode ser que ele não seja músico. E ele vai contratar um arranjador para fazer os arranjos. Ele tem a experiência do negócio. Certo. Mas, do ponto de vista que normalmente é comum, o produtor, ele entende de áudio, no geral, ele entende um pouco de áudio, e ele entende um pouco de música. Pode ser que ele seja músico e caiu nesse processo de produção, pode ser que ele seja um técnico de áudio e vai entender esse processo todo. Total. Em geral, um músico experiente, ele vai entender um pouco de áudio, mesmo que ele não saiba da nomenclatura técnica, e ele vai entender esse processo de produção, de fazer um arranjo. Então, o que é que o produtor faz? Resumindo, uma vez eu estava gravando com o Zé da Flauta. O Zé da Flauta é um grande produtor, absolutamente equivocado politicamente. Produtor, trabalhou com o Alcir Valença há muito tempo, produziu a Spock Frevo no início, muito tempo. Ele tem um estúdio, eu estava gravando no estúdio dele uma vez, e enquanto eu estava gravando, ele estava dando uma entrevista na sala técnica, né, para alguém. E depois eu terminei, alguém foi gravar, e a mulher perguntou isso. O que é que o produtor faz? Ele, nada. Aqui, ó, sentado. Estou fazendo alguma coisa? Mas é isso. Aí, assim, a questão é o seguinte, o produtor sabe quem chamar para trabalhar. Quem ele vai chamar para ficar ali gravando enquanto o cara desce para ir beber água, tá entendendo? E ficar tranquilo. Então, falando sério e tecnicamente, o que é que o produtor faz? Se você me chama para produzir um disco seu com 15 músicas, eu vou lhe dizer a previsão de tempo de estúdio que você vai precisar gastar. Certo. A previsão do tempo de mixagem. Isso é tudo pago por hora, né? Um estúdio, você paga por hora. E, dependendo do que você vai me dizer, que músicos serão chamados. E como é que vai ser o conceito todo do processo. Quando eu produzo, eu arranjo. Na maioria das vezes, eu arranjo. Então, eu vou saber que músicos eu vou chamar. E quero saber, em primeiro lugar, uma curiosidade minha, é se aquilo você pretende executar ao vivo. Você está gravando um disco e depois você vai tocar aquela música no show do melhor jeito possível que está no disco. Ou se você está gravando uma trilha de cinema que nunca vai ser executada ao vivo, sei lá, cheio de sonoplastia, cheio de coisas diferentes. Aí eu vou lhe dizer uma previsão de tempo. E nunca errei nisso, sempre sobra tempo. Que massa. Isso é uma coisa importante que depende da experiência da pessoa, entendeu? Você vai gravar...
E a questão da equipe que você chama para gravar, equipe de músicos, né? Que você sabe como o cara trabalha, sabe como o cara toca e às vezes escreve especificamente porque conhece aquela pessoa. Então você sabe que ele vai gravar a música 3 minutos, em 20 minutos, em meia hora, ele fez a parte dele e acabou. E se possível, que todo mundo grave ao vivo, é o ideal. E depois, baseado naquilo, você vai saber quem vai mixar o negócio e em quanto tempo ele vai demorar para mixar, dependendo da trabalheira que seja. E o processo de masterização também, que é mais simples em relação à quantidade de tempo, mas é mais complexo para quem vai trabalhar. É um negócio matemático, você precisa saber de um bocado de coisa. Né? Então, resumindo, o produtor faz isso. O produtor musical é a pessoa que cuida da parte musical. Porque um disco, normalmente, tem um produtor executivo que cuida da parte de documentos, a questão do projeto, vamos dizer assim. A pessoa que vai pegar os dados dos músicos, que vai fazer documento de autorização, que normalmente vai pegar o material depois de pronto para ser botado nas plataformas ou que vai mandar para a fábrica de CD, tá entendendo? Este produtor executivo é quem vai estar em contato com o designer que fez o disco e não sei o quê. Venda de show também está inclusive? Pode ser que seja venda de show. Às vezes o cara não é produtor executivo, só vende show. Tinha um cara famoso nessa área aqui em Recife que era famoso Pinga. Pinga Produções, que fazia o show de Roberto Carlos por aqui, que foi o maior, provavelmente, vendedor de show do Brasil. Ele está aposentado há um tempo. Eu conheci em Pinga, inclusive. Ele vendia show, ele trabalhava com esse negócio, vender espetáculos. Ele não era um produtor executivo, mas ele tinha uma equipe que organizava isso, né? A gente aqui em Pernambuco, a gente está bem munido, assim, de estúdio de gravação. Sim. Aqui em Recife a gente tem 3 estúdios equivalentes a qualquer estúdio de ponta do planeta Terra em tamanho. Que massa. Porque, às vezes, sei lá, você quer gravar uma orquestra sinfônica. Aí, qual é o estúdio aqui que é uma orquestra sinfônica? Talvez o Fábrica, que tem uma sala grande, tá entendendo? Sim. Mas eu digo, em equipamentos e pessoal, a gente está equivalente a qualquer estúdio planeta Terra aqui. Fábrica, o Carranca, o Muzak. Tem outros estúdios, não vou lembrar o nome de todos agora, tá entendendo? Mas são os principais, né? Se você quiser, vai ter lá no Carranca. Se não tiver, Carlinhos vai comprar. Inclusive, eu tava vendo, eu não lembro muito bem qual foi o estúdio, mas eles se conversam, né? Tipo, velho, a gente não tem esse equipamento aqui, mas o Fábrica tem, eu vou mandar um cara ir lá buscar e a gente grava isso. É normal alugar equipamento. Recife tem músicos bons, Pernambuco tem muitos músicos bons. O pessoal do sopro daqui, do frevo em geral, grava com o Brasil todinho. A banda de Alba Ramalho, o pessoal do sopro é todo mundo daqui, sei lá. O pessoal, esse sopro que você escuta em disco, bem tocado, provavelmente tem gente daqui. Provavelmente. É bem provável mais ainda que foi gravado aqui mesmo, em algum lugar aqui. Então, o que acontece? Às vezes o produtor vem aqui gravar uma etapa do disco aqui. Então, ele vai pedir, se é um estúdio que trabalhe, obviamente, existe aí, é uma polêmica agora do momento, né? Analógico digital. Mas isso é uma mixagem. Gravar é um processo analógico, vem do microfone para um pré, depois é que vai para a coisa digital dentro do computador. Mas o microfone e o pré são uma coisa importante. Como é que eu posso dizer? É o brilho do olho, né? Do cara que trabalha com isso. Então, ele vai gravar com um microfone bom e tal, e ele vai querer, um produtor famosão vai pedir 5 prés iguais. Por quê? Você vai usar só um. Porque ele vai testar os 5 e ver qual que está com som melhor naquele dia. Porque a umidade, pressão do ar, tudo isso muda no equipamento analógico. Tá entendendo? Então, é normal os estúdios se conversarem, tá entendendo? Que massa, esse processo aí. Tu já tocou com algum grande ídolo, assim, que tu... Com todo mundo que eu toquei é um ídolo meu, assim, com quem eu toquei muito tempo. Eu toquei com o Geraldo Azevedo, um ano. Que massa. E foi muito legal, assim, porque o Geraldo é uma pessoa legal. Eu toquei com Spock. Spock é um ídolo meu, tá entendendo? Mas ele não é um ídolo como é um ídolo para todo mundo que vê Spock. Inclusive, Spock, se você estiver assistindo a isso, Spock, venha pra cá, velho. Spock tá recluso. Spock só sai de casa, vai. Ele tá tomando cuidado com esse negócio. Mas vontade de vir aqui ele tem, com certeza. Spock é o seguinte, por exemplo. Muita gente vê Spock no palco, né? E vê ele como virtuoso que ele é e tudo mais. Mas isso não é. Isso é... Do palco para trás, isso é pouco relevante, assim, tá entendendo? Spock é Spock porque você tem que entender isso vendo ele ensaiar. Vendo como é que ele ensaia. É feito um maestro famoso de orquestra sinfônica. Eu que gosto de música erudita e sempre estou em contato com isso. Você vai ver, sei lá, Leonard Bernstein regendo. Tem muito vídeo disso, né?
Ele reagindo com o olho, assim, ele para de reger, fica olhando pra orquestra tirando onda, ele era uma pessoa engraçada, né? A orquestra toca sozinha. Em geral, a orquestra toca sozinha, os maestros aí, tá entendendo? A não ser que esteja tocando uma sinfonia de Mahler, 1h30, e que tem muita mudança de andamento. Por quê? O público tá ali olhando o maestro e a orquestra no dia do concerto. Ninguém vê o ensaio. O maestro é bom quando ele sabe ensaiar, que é o caso de Spock. É por isso que a Spock Frevo Orquestra é a Spock Frevo Orquestra. E as outras são as outras. No sentido da afinação, em primeiro lugar. Total. Você vai escutar a melhor orquestra de frevo que existia, sei lá quando, na década de 50, 60, 70. Era um negócio muito mal cuidado. Tá entendendo? Por uma série de questões. Chega Spock e disse, não, o padrão é esse. E subiu o padrão. Subiu o padrão para tocar do lado a lado de uma orquestra famosa, da orquestra de Maria Schneider, no Festival de Jazz de Montreux, tá entendendo? Quando essas orquestras de frevo antiga tocavam mais, era tipo world music, era uma coisa meio... não era tratado como uma música de alto nível técnico, tá entendendo? Era uma coisa diferente disso. Spock chegou e trouxe isso. Mas para o grande público, Spock já é Spock, bastando ele estar no palco tocando. Tá entendendo? Mas a gente que toca com ele entende, porque Spock é Spock. Como é que tu vê essa... Porque existe uma polêmica, né? Tem uma galera meio conservadora, assim, que fala que Spock não é frevo e parará, aquela coisa toda. Como é que tu vê essa questão? Vou abrir uma porta, vou falar isso pela primeira vez. Vou lhe dar um furo jornalístico. Eu fui jurado do Festival de Frevo de 2018, e Festival Nacional de Frevo, e fui da comissão de triagem do Festival Nacional de Frevo de 2019. Eu toco na Orquestra Malassombro, que é uma orquestra de frevo de bloco e de outros frevos nova, e frevo tem características técnicas. O frevo de rua, ele tem parâmetros técnicos que você pode definir e botar lá no ISO 9001 do frevo de rua. É possível, perfeitamente possível, com características musicais, tá entendendo? A questão é, você tocava na orquestra de Nelson Ferreira em 1950, ele chegava com os arranjos que ele escreveu à mão, ou que o copista dele escreveu, você tocava ali no ensaio, tocava no recital da rádio, depois ele levava os arranjos para casa. Não queria que ninguém levasse e passasse a limpo, entendesse, pegasse o segredo. Não tem segredo nenhum. O frevo de Nelson Ferreira você tira de ouvido os arranjos, facilmente. Existe uma grande vaidade do pessoal antigo do frevo, porque cada mestre do frevo, cada mestre que é hoje um mestre consagrado, só é um mestre consagrado porque quando começou com alguma coisa diferente e inovadora. Okay? Tem alguns que são abertos e querem aprender e querem estar em contato com a língua que se fala hoje, e tem alguns que não querem e dizem, isso não é frevo, isso não é frevo, isso não é frevo, isso não é frevo. Por que isso não é frevo? Klaus Pereira é um grande músico, o maestro Duda é um grande músico, Formiga é um grande músico, e um bocado dos grandes mestres não eram grandes músicos, nem do ponto de vista técnico, nem do ponto de vista teórico, eram mestres. Isso é questionável, tá entendendo? Se eram mestres, o que eles falam é lei, no que eles entendem. Só que eles não podem justificar academicamente um negócio que eles não dominam. E o frevo é música técnica. Você tem que fazer um arranjo e escrever numa partitura para alguém tocar. Isso é engenharia. A partir de um certo momento é engenharia. Para você dizer o que é frevo e o que não é, você tem que ter essa autoridade técnica. Antes de mais nada. A polêmica não é nem com frevo de rua. A confusão todinha com o Spock era que ele tocava ligeiro, que toca muito ligeiro e não sei o que, é muito rápido. Mas consegue articular. Porque os músicos são bons, né? É diferente. Entendeu? Entendi. Então, se ele consegue articular e fica claro, tá aí. Tem quem gosta, tem quem não gosta da velocidade ou não. Mas dizer que não é frevo é outra coisa, por causa da velocidade. Fica uma coisa meio estranha. Por exemplo, vou ilustrar um exemplo interessante que eu gosto. A América Latina toda é separada do Brasil, né? O Brasil é o país separado da América Latina. Eu tenho muitos amigos de outros lugares da América Latina e eles sempre acham estranho o nosso afastamento deles. Existe um ritmo da República Dominicana que chama merengue. Um representante famoso do merengue é Juan Luis Guerra. Ele tem um merengue famosão chamado La Bilirrubina, ele tem outras músicas famosas em todo o mundo latino e a gente às vezes conhece aqui. Fagner, aquela versão de Borbulhas de Amor, é desse cara, né?
O merengue, Sim. você vai escutar um merengue dele, é mais lento. E um merengue tradicional, com a sanfona diatônica, um instrumento lá, é bem ligeiro, assim, tá entendendo? Só que, para ficar, como é que eu posso dizer, para traduzir para o turista, ele diminuíram o ritmo. Spock simplesmente aumentou o ritmo porque a orquestra dele é boa e ele consegue articular direito com a orquestra dele toda. Sim. Tá entendendo? Então o negócio ficou mais ligeiro, isso virou um certo padrão. A polêmica principal que eu vejo no frevo é do frevo de bloco. Ultimamente, o que é frevo de bloco e o que é marcha rancho. A maioria das pessoas que vierem dizer que o frevo de bloco que um tal frevo de bloco é uma marcha rancho, não é um frevo de bloco, ele não faz a menor ideia do que está falando. Simplesmente. Frevo é a caixa, né? O desenho da caixa. Quando ele... Você reduz essa velocidade e tá um frevo de bloco. Ok. Marcha rancho. É uma diferença pequena, mas a acentuação está em outro canto, o bolo está em outro canto, e a melodia às vezes fica diferente também. Mas se você pensar em um bocado de frevo de bloco que são de referência do repertório de todo bloco, alguns são marcha rancho do Rio de Janeiro. Então, o que acontece? Quando acontece em algum festival de frevo, né? Aí alguém diz, não, esse frevo não é frevo de bloco, é marcha rancho. Ele não sabe muito bem do que está falando em geral. Ele quer dizer, meu frevo não foi... ganhou e o teu é ruim. E eu sou um mestre. Eu, quando fui da comissão de triagem, outra coisa que eu estou dizendo, assim, eu estou dizendo que fui da comissão de triagem, mas eu nunca disse isso, porque eu não acho necessário. E, por exemplo, eu tive que julgar músicas de amigos meus, que eu sabia que era de amigos meus. A gente bota a nota na música, ninguém está conversando, tá entendendo? Total. Se eu quiser colocar um 10 numa música de um amigo meu e quiser privilegiar ele e os outros não serve para nada. Eu não vou desequilibrar o processo. Tá Total. A comissão de triagem desse último festival foi eu, Zé da Flauta, Nilson Lopes, Nenel Liberalquino, Marcelo Varela e Sérgio Gaia, lá do Passo do Frevo, né? E o William Santana era o chefe, era o diretor-geral do festival. A gente não dava tempo de conversar para começar. Quando a gente via alguma coisa, depois que passava essa música, a gente ia almoçar e dizia, aquela música, eu conheço ela, já ouvi ela e não sei o quê. Já passou, a gente botou uma nota e entregou o negócio, não tinha muito o que fazer, tá entendendo? A questão é que realmente existe muita vaidade do pessoal antigo. Eu sugeri algumas coisas interessantes que foram bem acolhidas na época, mas é bem provável que não entre por uma série de questões. Ganhou um ano em primeiro lugar, não poder se inscrever pelo menos no próximo ano. Foi a primeira coisa que eu achei interessante, que equilibra o processo. Segundo, pessoas super consagradas não deveriam poder se inscrever num festival desse. Porque eu estou ali ouvindo a música, não sei quem escreveu a música, não sei quem fez nada. Se mas tem a pela partitura, voz... a gente não sabe. Mas mesmo se for alguém famoso, você pode mandar outra pessoa cantar a música. Tá entendendo? Ah, sim, total. Isso é irrelevante. Mas o que eu estou dizendo é que na hora de tocar, se você é jurado na hora, eu fui da comissão de triagem do festival, se você é jurado ali na hora, o fato da consagração pesa no julgamento. Psicologicamente. Tá entendendo? Sim. E a gente sabe que fulano de tal famoso vai reclamar depois se ele não ganhar. Tá entendendo? Sim. Isso é uma coisa corriqueira nos festivais de frevo nosso daqui, tá entendendo? O pessoal consagrado é bem chatinho demais, vaidoso demais, tá entendendo? É muito triste isso, muito chato. Eu expandi um pouco o assunto para dizer isso. A maioria dos mestres antigos de frevo, a maioria, não são todos, mas a maioria é super vaidoso. E não é que o frevo tal moderno é ruim ou que não é, é vaidoso. Ele quer ter as glórias só para ele, para sempre. Tá entendendo? É isso. Mas outro caso interessante, especialmente Guedes Peixoto, já falecido. Um mestre do frevo. Mas é notório, e todo mundo sabe, que quando ele foi presidente da Ordem dos Músicos aqui do Estado, ele ele adorava, ele tinha algum fetiche em humilhar músicos, tá entendendo? Eu nunca tive esse contato com ele, quando eu fiz a prova da OMB, ele não era mais diretor, mas houve tentativa de me humilharem, tá entendendo, na minha prova, e eu respondi. A gente se conhece, você sabe que eu respondo. Claro. Então, esse comportamento é normal e geral de maestros de frevo das antigas, tá entendendo, a maioria. Então, isso tem que acabar.
Esse comportamento tem que acabar, já está acabando, obviamente, tá entendendo? Só que eles são meio inconformados, mas o pessoal vai morrendo. Eu vou lembrando a vocês que vocês vão morrendo. E quem tem 90 anos vai morrer primeiro do que eu, que tem 33, e a gente vai ficar falando mal de vocês depois que vocês morrerem. Tomem cuidado. Isso é um bom corte, né? Ai, meu Deus, muito bom, Julinho, muito bom. Não, isso deixa. O recado não, é porque é o seguinte, é bom que eu já faço merchan e já te falo também. A gente vai ter, além desse canal aqui, o canal É Nóis Podcast no YouTube, a gente vai ter um cortes do É Nóis Podcast para aquela galera que não gosta de assistir 1 hora de conversa. Bota Então a 5 gente minutos. pega esses trechos, bota 5 minutos ali para a gente poder meio que conversar e até trazer para a conversa em si, para a galera entender o contexto e tal. Aí a gente bota aqueles clickbaits e tudo mais, e é tudo certo. E outra coisa, contribua o Pix, viu? Que é importante, senão a gente fica aqui liso. Bota o dinheiro aí, é tudo caro aqui mesmo. É, tudo caro, pô. Só tem coisa de ponta aqui. Julinho, vamos falar de Camarão de novo? É uma figura que, sinceramente, eu só conheci através de tu, assim. Quando tu começou a falar, quando a gente conversava lá na Macuca, nos eventos e tudo mais. Ele era uma pessoa meio ignorantezinha. Ele tinha essa fama, né, de ser tipo curto e grosso. Curto o e famoso grosso. Seu Lunga, Seu Lunga. a gente chama. E quando eu fui ter aula com ele, todo mundo falou, ele é bruto. Ele nunca foi grosseiro comigo. Assim, em uma ocasião, em duas, na verdade. Eu sempre conto em show, muitas vezes no show de Som de Madeira, porque a gente tocava uma música de Camarão, foi na minha primeira aula mesmo, que eu fui conhecer ele, me mostrei tocando assim, e ele marcou a aula, que não foi uma aula, né? Na primeira aula, eu acho que eu toquei Wave, de Tom Jobim, né? Uhum. Cheguei acorde, não sei o quê. Ele, você toca moderno, mas você toca do jeito antigo. Depois eu entendi o que ele quis dizer com isso, né? Aí ele foi, vendo eu tocar daquele jeito, ele foi me ensinar uma música dele. Um forró bem complicado, bem troncho, cheio de coisa. Aí ele, olhei aquele forró assim, né? A aula dele era ele com uma sanfona e eu com a outra, e a gente, eu vendo, era desse jeito, né? O espelho. Professor, não tem uma música mais fácil, mais simples não, para a primeira aula? Ele olhou pra mim e disse, quer aprender ou não quer? Aí eu disse, quero, vamos aprender. Aí ele me ensinou a música e eu aprendi, né? E uma outra vez... Tu lembra qual foi a música? Não me lembro. Essa primeira música dele, eu não toco mais. É um forró que não é muito conhecido, não, dele. E muitas vezes eu encontrava discos antigos dele, músicas antigas dele na internet, tirava de ouvido, tocava pra ele, ele nem lembrava. Foi o caso do forró novo, que assim, o Som de Madeira tocou muito tempo. Muita gente toca o forró novo hoje por causa disso, porque eu comecei a tocar de novo. E agora há pouco eu gravei, cheguei a tocar pra ele ainda com ele vivo, mas agora há pouco no aniversário de morte dele, se não me engano, eu botei no Instagram um vídeo tocando um choro dele chamado Homenagem a Julinho. Não é uma homenagem a mim, obviamente. Era outro Julinho. É uma homenagem ao Julinho, sanfoneiro do Ceará. Ah, Que sim. foi uma grande referência. Tocou com o Jackson Pandeiro, tocou com muita gente, gravou com muita gente. E é um choro muito bonito. Só que ele não tocava mais, ele, tá entendendo? Mas Camarão tinha uma, como é que eu posso dizer? Ele era absolutamente inconformado com o som ruim, tá entendendo? Então, ele tinha a bandinha do Camarão, dos anos 60, 70, que era uma banda de baile com sanfona. Ele meio que fazia os ataques junto com o pessoal do sopro e tudo mais, e ele morava em Caruaru na época. Isso ficou bem conhecido, inclusive no Brasil todo. Ele gravava muito disco na época da Rosenblit e tudo mais, com a bandinha do Camarão. Era horrível um som ao vivo, imagina naquela época, com todas as precariedades que a gente ainda tem, imagina naquela época, botar uma banda desse tipo num palco com uma sanfona. Era horrível eletrificar uma sanfona, tirar um som microfonado da sanfona ao vivo, com um bocado de igual, com uma bateria, com sopro, tá entendendo? Então, todo show ele tava muito nervoso, reclamando com o técnico e reclamando. Tem um filho dele que hoje é técnico de som, um técnico famoso que mora em Caruaru. Todos os filhos mexem com música, eu acho, os filhos dele. Então, ele tinha essa fama, assim, de ser meio curto e grosso, gravando, de dar bronca no povo e não sei o quê. Só que comigo isso nunca aconteceu, tá entendendo? Tem uma coisa também da didática. Camarão, era essa história que eu ia contar. Eu tava, às vezes, ele dava aula no terraço da casa dele, né? Com a porta aberta. Era uma rua tranquila, assim, tipo, parecia cidade, embora aqui em Recife, parecia uma cidade do interior, uma rua tranquila. Ele morava há muito tempo, todo mundo se conhecia. E ele dava aula no terraço, uma vez chegou um cara, né? Aí ficou na porta, assim, a garagem aberta. Ele botava o carro era a garagem da casa dele, né? Quando dava aula, ele tirava o carro, botava na frente, assim. Aí o cara ficou encostado no carro, assim. Aí deu um passo, subiu na calçada. Aí ficou perto da porta, assim, a porta aberta. Aí eu vi Camarão fazer assim.
olhar com o canto do olho, né? Eu aí, tu tá e ele aqui, né? E a garagem. Aí eu disse, tem alguma coisa aí, né? Ele me ensinando alguma coisa, eu me lembro que eu tava anotando, ele levava meu caderno às vezes pra anotar. Aí o cara deu mais um passo. Quando o cara botou o pé pra entrar, ele disse, nem entre. Aí eu disse, delicadeza. Nem entre. O cara tava com uma guitarra nas costas, né? Um bag de guitarra, tinha um cabelão assim, tinha toda a pinta de roqueiro assim, né? Sim. Ele tava querendo aprender sanfona. Disse, você não leva jeito pra tocar sanfona, não. Vai-se embora. Vai tocar guitarra, vai tocar rock. Eu acho que o cara tava... Eu tenho a impressão que o cara tava enchendo o saco dele já algum dia, algum tempo pra ter aula, não sei. Mas Camarão tinha esse negócio assim. Aí chegava alguém que não levava muito jeito, ele dizia, você não leva jeito pra tocar sanfona, não. Entendeu? Então, obviamente, era uma didática que você escolhia quem tinha uma aptidão mais fácil. Então, talvez eu tivesse mais aptidão do que outras pessoas, ele nunca precisou me dar uma bronca assim. Total. Entendeu? Não perdi a paciência de repetir, repetir. Tá entendendo? Mas ele tinha realmente pavio curto. O apelido dele era Camarão, que ele ficava vermelho, né? Era bem branco, assim. Ficava vermelho quando ficava nervoso, ou quando estava com muito calor, então veio aí o apelido. Julinho, eu tenho umas 2 últimas perguntas para tu, minhas, antes de começar a fazer a safadeza que a gente faz de falar com os amigos para perguntar coisas. Então é o seguinte, a curiosidade minha, tu chegou a conhecer Dominguinhos? Conheci Dominguinhos, Teve aula com ele? Não, Dominguinhos não ensinava assim. Total. Ensinar, mas se você perguntasse a ele, ele dizia. Uhum. Talvez exista como é que eu posso dizer, uma aura assim ao redor de certos sanfoneiros famosos e ele meio que dizer que guarda o segredo e que não quer. Se você perguntasse qualquer coisa a Dominguinhos de uma música complicada dele, ele tocava ali pra você na hora. Eu me lembro que eu tirei uma dúvida com ele. Seu Domingo, aquela parte de Te Cuida Jacaré, uma música dele que tem uns acordes bem ruins de tirar de ouvido. Como é? É assim, ó. Ele não sabia o nome do acorde. Ele mostrava. Entendi na hora. Ele não era uma pessoa estudada, não. De jeito nenhum. É um talento. Dó maior, dó com sétima maior, não sabia o que era. Entende? Ele tinha a intuição, uma intuição genial com tudo isso. Ele falava qualquer coisa com qualquer pessoa. Mas ele não tinha o estudo acadêmico do negócio. Total. O que ele precisava fazer, isso era irrelevante. Completamente irrelevante. Mas ele não tinha nenhuma validade de explicar uma música dele assim mais complicada a alguém, sem problema nenhum. No camarim da sala de reboco, isso acontecia muito, né? E sempre à beira do palco do Dominguinhos era cheio de sanfoneiro, né? Vendo ele tocar, filmando. Seu Domingo, como é tal música? Aí, quando já era possível o celular que filmasse naquela época, filmava ele assim e cansei de ver isso acontecer, eu mesmo fiz muito. Que massa, que massa. Essa pergunta, na verdade, nem é minha, é de Suelen. Ela tá aqui do lado. Ela mandou perguntar a você se forró do Sudeste é forró. Forró do Sudeste é forró em qualquer canto. Quando é forró. Essa é a questão. A gente tem que fazer um negócio quando fala de forró. A gente tem que dizer, depois do título, o subtítulo. Forró pé de serra. Forró é forró. Calypso não é forró. É uma coisa redundante e quase absurda a gente ter que dizer isso aqui, né? Mas muita gente no Sul trata Calypso como forró. Tô dizendo que é ruim, não. Eu gosto de muitas coisas, inclusive. Mas não é forró. Tá entendendo? Aquele negócio de vandeirão estranho que a gente chama de vandeirão aqui. Não é forró. Aquele ritmo estranho que Marcos com Leite fazia num certo começo e que aquela banda fazia, aquilo não é forró. Tem uma outra identidade e tem uma estética específica. Tá entendendo? O que Suelen quis me provocar, certamente, foi a respeito do que chamam de forró universitário. E, assim, eu tô... como é que eu posso dizer? Eu tô preparando meu mestrado nesse assunto e a questão principal é as coisas desse apagamento do Nordeste. É uma coisa dessa apropriação cultural. Sim. Né, e desse apagamento das coisas, como acontece o apagamento dos negros na música brasileira, na bossa nova. Não é nem o que é o ritmo ou o que não é, mas é essa apropriação do que é nosso para tentar fazer isso. Como a bossa nova, eu digo isso muito, escrevi, de vez em quando eu escrevo um texto aí nas redes sociais e o pessoal viraliza no meio de algumas pessoas que são críticas, como eu, em relação a isso, e a maioria concorda, especialmente a maioria das pessoas que moram na minha região aqui, no Nordeste. A bossa nova é um samba xoxo, sem graça, né? É um samba mal tocado. Eles tinham vontade de fazer o samba feito era para fazer de verdade, mas não queria se misturar com os negros da favela.
Total. Então vamos fazer aqui o nosso samba especial, tá entendendo? Fica um samba mal tocado, estranho, né? A gente vai pegar as coisas dos negros, tem algumas coisas. A gente vai pegar até alguns negros, Johnny Alf, Alaide Costa, uma galera que eram negros. Alaide Costa é viva ainda hoje, né, entendeu? E depois, o negócio ficou famoso, excluíram eles. Eles não faziam parte do movimento. Alaide Costa não estava nas fotos com Tom Jobim, com Nara Leão, com o pessoal, raramente. Acontece isso com esse movimento do forró de São Paulo. Na maioria das vezes não é uma maldade, não é uma coisa depreciativa, explícita ou consciente. Mas é uma coisa que você tem que tomar cuidado, tá entendendo? Porque você pode ter muita vontade de fazer aquele negócio, de fazer forró, fazer cavalo marinho, de fazer maracatu. Você vai lá, faz uma imersão no lugar, tá entendendo? Cavalo marinho você tem que morar 10 anos, tá entendendo? No lugar onde é feito, pra você fazer direito. Forró tem essa impressão também que é assim. Só que aí o pessoal pega, aprende a tocar uma zabumba estranha, aí acha que faz forró pé de serra. Total. Com bacalhau sambado e tudo mais. Essa empáfia deles acharem que fazem esse negócio, da maioria deles, né? Achar que faz um negócio e dizer que aquilo é tradicional e dizer que está resguardando a cultura e dizer que está levantando a tocha de dizer vamos salvar o forró e não sei o que, isso não existe. O forró está salvo há muito tempo e está tranquilo aqui. Ninguém está preocupado com isso não, tá entendendo? A questão é eles acharem que estão fazendo isso e quererem se colocar como referência. É esse o problema. Não é que é ruim ou que não é, que é mal tocado ou que não é, tá entendendo? Só que essa atitude deles provoca uma trava na diplomacia do processo. Sim. Da gente poder tocar junto. Em resumo. Massa. Agora vamos passar para a safadeza, né? Na pergunta das pessoas e tudo mais. Então vamos lá. Renato Bandeira mandou uma pergunta técnica e fez um pedido de uma história engraçada para você contar. Eu vou fazer a pergunta técnica. Numa terra tão marcada pela genialidade de Gonzaga e tendo tantos sanfoneiros seguindo essa linha, como fazer para flutuar por outros gêneros? É difícil, por uma série de questões. Mesmo que alguém queira fazer isso, é difícil. Eu me reconheço como privilegiado, porque eu tive contato com o Reginaldo, tive contato com outros discos, né, com outras músicas, né, e aquilo acendeu minha cabeça. Mas eu, desde que estou nesse meio, e especialmente desde que eu ensino, eu tento mostrar para os meus alunos o extra classe, né? Forró, eles vão ter contato o tempo todo. Sim. Não tem o que fazer, mesmo que eu não quisesse, embora eu queira muito. Então, isso é uma preocupação quase não preocupante. A preocupação é mostrar outras coisas, sempre que possível, tá entendendo? Isso vem mudando, mas teve uma época que era muito difícil, realmente. Você conseguir um disco diferente, conseguir um repertório diferente. A culpa principal disso, a principal culpa é de um cara chamado Mário Mascarenhas, que nos anos 50, ele inventou um método de acordeão, o método Mascarenhas, que não era só de sanfona, tinha método de quase tudo, flauta doce, piano, não sei o quê. E ele monopolizou o mercado. Tudo que era de material de fora bom que chegava aqui, se ele não aprovasse, não vingava, não vendia. Nossa. Monopolizou o mercado por um tempão. Material péssimo em comparação com muito material didático bom. Então isso ficou travado aqui durante um tempão. Fora que o Brasil já é separado de tudo, é um país gigante, para ter, sei lá, berço do acordeão acadêmico é a Rússia. Tá entendendo? A Rússia já ficou fechada por um bocado de tempo. Então essas coisas aqui, para chegar aqui, e que ainda quando chegava Mascarenhas atrapalhava o processo, tá entendendo? Então, eu me reconheço realmente como dentro de alguns aspectos privilegiados de ter conseguido também entrar em outros meios, né? Entendi. E aí, ele pede para tu contar o episódio em Portugal que a polícia pediu para eles pularem na estrada para uma ribanceira cheia de urtiga. A primeira vez que eu fui em Portugal, eu vou muito em Portugal, fui em Portugal quase 30 vezes. Primeira vez que a gente foi em Portugal, com uma banda, um grupo, né? Um grande amigo meu, ainda hoje um amigão meu próximo, amigo de muito tempo, tanto a primeira vez que a gente foi em Portugal foi em 2007, que é Jefferson Cupertino, estava nesse episódio. O que aconteceu? A gente ia sair da casa que a gente estava, uma cidade no interior de Portugal, e ia no centro da cidade numa loja de música. Aí, o cara que estava com a gente, que conhecia, Jorge, ainda hoje é amigo meu, disse, vamos por aqui pegar um atalho? Bora. Aí esse atalho era tipo, pegar uma autoestrada e passar por um terreno assim, para cortar a cidade toda assim, um trecho grande que a gente teria que andar. Bora. A gente andando pela autoestrada, né, que não é BR em Portugal, né, autoestrada,
Daqui a pouco acabou o acostamento, ficou só uma beirinha da pista e aquela proteção de ferro que tem, né? Sim. Aí os carros passavam buzinando, tirando o fim da gente. Buzina. Eu, Matuto, né? Todo preparado. Era tipo meio que, acho que era maio. Aí meio frio ainda, saí com uma camisa comprida, casaco, a minha mochila com casaco dentro. Uns outros que estavam na banda saíram com roupa, camisa regata. Normal. Não sei o quê. Se eu sou de Garanhuns, meu amigo, eu sou preparado. O que aconteceu? A polícia, o carro da polícia foi a última buzina que a gente viu, né? Porque ele buzinou e ainda deu uma rabiada assim, fechou a mão. O carro da polícia freou, deu uma rabiada e fechou a pista. Era uma pista mão dupla. E ele fechou a mão que a gente tava. Aí o policial de dentro do carro disse, pula! A gente não entendeu nada. Pula! Quando ele disse pula de novo, eu já tava com a perna em cima do já botei uma perna. Aí era uma descida assim, que dava num campo de pelada, só que a gente foi ver depois. Tinha mato. Um mato bem grande assim, né? Pula! Quando ele disse pula da terceira vez, eu já botei a outra perna e... Aí ele, pula. E eu olhando. Aí Jefferson, não, pula não, o que é isso? O que é isso? O que tá acontecendo? Aí o policial desceu, né, do carro. Pula, rapaz! Sai daí! Então quer dizer que essa maldade da polícia a gente herdou de lá, né? Mas escuta bem, a história ainda não acabou. Todo mundo pulou, eu desci, a gente chegou lá no campo, aí todo mundo teve que passar por dentro do mato, tinha umas urtigas, um negócio assim, o pessoal ficou com alergia. Quando a gente voltou para casa, lá que a gente tava, da nossa amiga, aí todo mundo reclamando, o pessoal, eu vou na delegacia, eu vou reclamar, não sei o que foi que aconteceu. Aí aconteceu isso e isso, a mulher disse, não vá na delegacia não. Tá doida? Não, eu sou turista, eu não sei como é que funciona aqui. Meu amigo, você não pode andar a pé na rodovia, só com autorização, ou quando pode. Você andar a pé na rodovia, a multa é 300 euros por pessoa. O cara não quis lhe multar. Aí então ele ajudou. Ele fazia com você sair da pista, porque ele percebeu que você estava sem noção ali. Estou equivocado. Um grupo de gente certamente está perdido. Nossa, então... Mas engraçado foi o guarda dizendo, pula! Ele repetindo, e o pessoal debatendo com o guarda, eu já estava lá embaixo. Já estava na beira do castelo. Tinha um castelão assim, que era onde era a loja de música. Eu já estava na muralha do castelo, assim, correndo da polícia. Meu Deus. A Diel Luna fez uma pergunta. Na verdade, a Diel fez várias perguntas. Muito perigo. Ele pediu para tu falar um pouco sobre a tua vivência com o Nega Véia. Reginaldo, Nega Véia é Reginaldo, professor. Ele tinha apelido de Nega Véia. Ele também tocava forró, essa é a questão. Ele tocou muito tempo com Glaucio Costa, um cantor lá de Garanhuns, tá entendendo? E a minha convivência com ele sempre foi a melhor possível. Meu tio, Ivanildo lá de Garanhuns, meu tio mais chegado, ele sempre filmava tudo. Eu tenho 1000 DVDs lá em casa de tocando com o Reginaldo, tocando no forró com o Reginaldo. É o melhor possível. Tomava uma, sabe? Aí, pronto. Ia chamar todo mundo de Nega Véia, por isso esse apelido. Que massa. Aí ele pediu pra tu falar também da velhinha que descobriu que tu é ateu. A velhinha que descobriu que eu era ateu, eu não me lembro dessa história. Ele disse que tu deu uma resposta que... Porque era de graça, alguma coisa assim. Ah, sim, porque veja bem, eu sou ateu, não é... não é novidade. Não é que não seja pecado. Eu não tô nem aí pra sua religião. Você pode exercer sua religião se você quiser. Só não venha me impor a sua religião e nem venha travar meu andamento por causa da sua religião. Não tem nada a ver se você é contra o aborto, se você... Problema seu, você pode ser contra. E você é contra o casamento gay. Não case com uma pessoa do mesmo sexo que você e tá tudo tranquilo. Não tem nada a ver com a sua vida. Só não venha impor isso a mim. E uma vez, muitas pessoas me questionam isso, né? Mas por que você é ateu, meu filho? Porque é de graça. Não tem que pagar nada para começar, né? Para começar, é isso. É isso. Ele pediu também para tu falar um pouco sobre o instrumento 8 baixo e a alteração que ele sofre quando chega no Nordeste. Além disso, ele falou também o que Gonzaga fez pediu para tu falar o que Gonzaga fez com a sanfona e o que ele fez de diferente, né? Bom, o que a gente chama de 8 baixos aqui é um tipo de acordeão diferente. Ele é menor em tamanho aqui e ele não tem teclas igual um piano, igual o meu tipo de acordeão. E o acordeão mais comum aqui, ele tem uns botõezinhos. A questão é que existe outro tipo de acordeão que é exatamente igual ao meu, só que não tem tecla e tem botões. O 8 baixo, que a gente chama de 8 baixos aqui, é um acordeão que ele é diatônico. O que aqui significa? Ele tem notas relacionadas a um certo tom. Ele não tem todas as notas. Ele não tem a escala cromática. A questão é que aqui no Nordeste, ele adquiriu uma afinação específica.
Porque ele não tem todas as notas, então ele tem um Fá natural. Mas aí o cara queria um Fá sustenido para tocar uma certa música. Ele às vezes tocava aquele Fá, raramente. Ele abria a sanfona e afinava o Fá para ele ficar sustenido. Aí ficou já, aquele 8 baixo ficou único, né? Aí ele ensinou alguém já com essa afinação, vendeu esse instrumento para o cara que comprou outro e afinou daquele mesmo jeito. Então, se desenvolveu uma afinação específica aqui no Nordeste, que toca muitas notas cromáticas, que é a afinação que Luizinho Calixto toca, que Arlindo dos 8 baixos tocava, que Zé Calixto tocava, que Geraldo Corrêa tocava. Mas muita gente toca o 8 baixo com afinação tradicional. O forró Hermeto Pascoal toca muito 8 baixo também, com a afinação europeia tradicional, sem alteração. E vários lugares do mundo fazem algumas alterações, né? Na Irlanda tem uma alteração muito específica. A música colombiana tem alterações específicas. Alguma coisa de música americana, do Mississippi, daquela região, tem alterações específicas. Mas a nossa alteração é provavelmente a mais complexa. Ela tem umas 2 oitavas de escala cromática completa. Você consegue tocar muitas coisas cromáticas, né? No 8 baixo. Legal. E ele perguntou sobre o Luiz Gonzaga, né? É. O que o Luiz Gonzaga fez foi transformar o forró, a instrumentação que a gente tem hoje ainda como referencial, a instrumentação da banda de pífano, transformou num trio. A zabumba tocada do jeito diferente, triângulo e a sanfona cromática, né? Além disso, ele provavelmente conseguiu colocar no acordeon uma articulação muito específica de tocar forró. O uso do fole, o balançado do fole, muita gente acha que aquilo só existe aqui, né? Existe em vários lugares. Mas a acentuação que é tocada no forró, isso é uma coisa muito provavelmente foi criada e destrinchada por Luiz Gonzaga, né? Como artifício. E até, às vezes, nem é necessário, mas era teatral, entendeu? São muitas coisas, mas no acordeon, principalmente isso. Um jeito de tocar, uma maneira de se acompanhar, que virou referência, né? Rafael Marques, ele mandou assim: quantos ensaios tu vai fazer para passar um arranjo sinfônico que tu venha fazer no futuro? No máximo. Se precisar. Tá escrito, todo mundo lê. O engraçado é que Isadora mandou a mesma coisa, assim. Pergunta a ele por que ele não gosta de ensaiar. O pessoal acha que eu tenho fama de que não gosto de ensaiar. Que não tem nada a ver. Isso não procede de forma alguma. Isso é procedente. Eu não gosto de estudar no ensaio. E eu não gosto de ensaiar outras pessoas. Às vezes acontece de você marcar 5 ensaios para um projeto e alguém não está muito familiarizado com o negócio e o ensaio acaba virando uma aula para o cara. Às vezes é o cantor, na maioria das vezes, tá entendendo? O cara não está seguro e ele quer ficar com a banda ali à disposição dele para ele estudar. Isso não é um ensaio. E a partir desse momento, a gente não tem muito esse hábito aqui em Recife, mas o ensaio tem que ser pago também. Beleza, mas se é um ensaio só, tudo bem, o cara sai de casa. A partir de passando disso, vai se tornando caro. Você sai de casa, você tá entendendo? Se você pagar, você me chama para ensaiar 15 vezes. Vou gostar, sem problema. Mas, se você está inseguro, você grava aquele ensaio, leva para casa e estuda. Tá entendendo? Essa é a minha questão com o ensaio, quando ele é desnecessário. Tá entendendo? Às vezes o cara faz um arranjo e não tem uma grande experiência, tá entendendo? Ele quer ouvir a orquestra tocar e tudo mais. Mas se ele tem uma mínima experiência, ele vai saber o que fazer, ele vai saber para quem ele escreveu e não vai precisar ensaiar. Às vezes, se é para gravar o negócio, chega no estúdio e todo mundo lê e vai dar certo. Se é para tocar ao vivo, um ensaio. Todo mundo se encontrou, conversou, tomou um cafezinho, tocou a música, resolvido o problema. Agora, quando o negócio começa a ser estudar, né? Estudar é diferente de ensaiar, né? Você estuda em casa, no seu, com outro tipo de concentração. Total. E aí, eu acho que, assim, o Rafael pediu para tu falar sobre uma turnê que vocês saíram de Minas Gerais até Maringá, numa van. Turnê do Arabiando. A gente foi aprovado num prêmio da Funarte, um prêmio de circulação, né? E a gente passou por algumas cidades da metade do Brasil para baixo, né? A gente tocou em Sete Lagoas, Resende, Joinville, Maringá, Piracicaba, né? E Piracicaba, essas 5 cidades. E a gente saiu de van de Belo Horizonte até Londrina. Né? Metade do Brasil, assim, de van, e foi muito bom, assim. Ele disse que vocês pararam num bar que tinha que o dono era General Magela, alguma coisa assim. Sim, não, mas isso foi antes. O meu primeiro show com a Arabianda, a gente foi tocar em Brasília
um amigo nosso se tornou amigo nosso. Ele era amigo de Ricardo Freitas, que era o violonista do projeto na época. E era um cara assim bem formal. Ele era militar aposentado, coronel, era maçom, tinha toda uma formalidade assim, tá entendendo? Ele tratou a gente muito bem lá em Brasília, pessoa da melhor qualidade. Um abraço para Magela, se algum dia ele vê, para a família dele toda. A questão é que tinha um amigo nosso no grupo que é uma pessoa muito engraçada, sabe? Bem peculiar. A gente no restaurante, jantando depois do show, Rafael Marques, esse que fez a pergunta, ele gosta de tomar uma cachaçinha, quando possível, né? Aí esse amigo nosso que não tem tanta prática disse, vou beber o que você bebeu hoje, Rafael. Aí Rafael já pediu uma cerveja, uma dose, já virou uma e virou outra. Nesse amigo nosso virou a outra, também já tava neném. Aí o que aconteceu? O cara bem formal, imagine. Na época o medo era menor do que hoje, né? Assim, está tratando-se com um militar de alta patente, aposentado. Aí o cara, e em Brasília, né? Aí o cara, Coronel Magela, todo mundo tratava ele assim, né? Aí Rodrigo, amigo, esse amigo nosso, acabei de dizer o nome dele, foi mal aí, Rodrigo. Mas a história é engraçada, né? Ele, eu gosto de você, Mazela. Você é doido igual a mim, não sei o quê. Ele já é embriagado, chamando o cara de Mazela. E o cara todo educado, muito obrigado. Muito obrigado. Gente fina demais. Mas ele tava falando na inocência ou tava... Não, ele confundiu o nome Magela com Magela com Mazela. Aí, ele ficou chamando o cara de Mazela. E Rafael ficava olhando assim, todo mundo sem querer. Ai, meu Deus. Aí ele disse que vocês ficaram num albergue super ruim. Um negócio muito estranho, porque Brasília tem os setores, né? Uhum. O setor de hotel tem hotel e não pode ter hotel no setor que não é de hotel. Uhum. Eu quero transformar minha casa numa pousada. Não pode fazer isso em Brasília. Eu sei lá porque a produção achou um lugar lá que tinha tipo uma pousada. Quando a gente chegou lá era uma casa que morava um pessoal assim, que é tipo uma cortiço, sei lá o que era. Cada quarto era uma casa bem grandona, cada quarto era um quarto lá da pousada. Acabou que a gente ficou num quarto bem grandão, todo mundo junto assim, tá entendendo? E era um lugar muito estranho. Uhum. Não era um hotel, não era preparado para ser um hotel. Depois a gente vai entender que era ilegal, tá entendendo? Aí era muito que acontecia nesse lugar. Tinha um cara todo mundo achava que ele era um serial killer. Tá? Um comportamento muito estranho. Tinha uma geladeira no nosso quarto que esse cara tinha uns 5 queijos lá guardados, né? Aí de uma hora pra outra ele entrava no nosso quarto assim, aí tirava um queijo da geladeira e ia embora. Muitas coisas engraçadas nessa viagem. Que massa. Ó, o último é Carlos Filho. Grande Carlos. Ele fala assim: Julinho tem uma visão crítica muito necessária para a gente que está na música. Além disso, escreve muito bem sobre questões difíceis que precisamos refletir e conversar de forma respeitosa, mais direto ao ponto. Se ele puder falar sobre uma discussão que rolou em seu perfil no Facebook, sobre uma reflexão que ele propôs a respeito de um disco de uma cantora de São Paulo, que gerou críticas nacionais dizendo que aquele trabalho revolucionou, atualizou o forró. Acho que ele já falou meio que disso, né? Falou, mas ele falou especificamente de um texto que eu escrevi, que ficou... Eu já dei umas 5 entrevistas por causa desse texto aí. Fazia tempo que eu queria escrever um negócio sobre isso. Por quê? Mariana Aidar gravou um disco. Eu conheço Mariana Aidar, eu gravei no disco de Cláudia Rabeca, a música que ela participa. Eu adoro a música que ela faz, adoro as coisas que ela faz. E ela não é uma forrozeira, uma cantora de forró. Ela gosta de forró e tudo mais. Assim, forrozeira é um título meio reducionista. Tá entendendo? O cara é acordeonista, ou é sanfoneiro, ou o cara é um cantor. Elba Ramalho é uma cantora que canta forró muito bem. Ela é cantora. Você reduz o negócio quando você chama o cara de forrozeiro. A não ser que ele queira. E aquilo seja um motivo de orgulho pra ele. E tá entendendo? Mas às vezes o cara não é só isso. Mariana Aidar não é uma forrozeira. Ela é cantora e canta muito bem, é uma referência. Tá entendendo? Ela gravou um disco que foi bem criticado, assim, bem criticado no sentido de críticas boas. Certo. A questão é que um jornalista do lado de lá de São Paulo escreveu que esse disco estava aí salvando o forró tradicional. Porque ela tinha alguma coisa de forró e tudo mais. Nem o cara é daqui, nem o disco tem nenhuma relevância para a nossa música daqui. Não é um disco conhecido na nossa música, não é tratado como sendo um disco emblemático de forró. E eu achei isso descabido. Tá entendendo? Zé Télé escreveu alguma coisa também relacionada a isso, tá entendendo? Eu achei descabido, por quê? Porque pra gente aqui existe um grande entrave entre o músico e o crítico musical, que às vezes entende de música e às vezes não entende.
A gente sempre tem esse entrave, né? Sim. Aconteceu, e acontece muito isso, às vezes, na revista Rolling Stones. O cara foi falar do Prato e Faca, de Maurino Veloso, filho de Caetano, ele tocando em algum lugar. Prato e Faca é um instrumental típico do samba de roda da Bahia, né? Tá aqui. E o cara achou que, na verdade, ele viu um prato assim no camarim, um garfo, e improvisou o negócio. O jornalista especializado de uma revista, que supostamente é especializada em música, escreve um negócio desse, acabou-se. Ele é despreparado. Ele tem que parar um pouquinho e depois voltar. Tem que parar um pouquinho, fazer uma vivência, depois voltar para esse mundo. A mesma coisa é esse jornalista que você vê, esse negócio aí de Mariana Aidar. Não tem noção do que está falando, não faz a menor noção, não tem a menor noção. Como se fosse a salvação, como se o forró fosse morrer se não tiver todo domingo no Faustão, ou não tem, ele não tem nada a ver, absolutamente nada a ver. Então, eu escrevi um texto falando sobre um bocado de coisa, mas como eu falei do frevo, da questão técnica do frevo, o forró tem características também, que pode ser muito bem descritas no ISO 9001 do forró, sei lá, ISO não sei quanto do forró. E esse forró meio sambado que tocam em São Paulo, Fala Mansa é um exemplo disso. Pronto, como eu falei do frevo, da coisa da sistematização que existe com o frevo, que é perfeitamente possível você organizar características de um frevo numa partitura, é engraçado, uma citação interessante, um maestro experiente, ele olha para uma partitura de uma formação que ele esteja habituado e ele escuta aquilo dali. Ele pode até não ter uma boa leitura de solfejo e de saber essa altura da... Ele olha uma partitura e ele vê as texturas, ele escuta. Total. Uma partitura de frevo, para um cara que é de frevo, ele escuta o que está acontecendo ali. Ele olha para a partitura e vê que é um frevo. Vai ter um ensino, vai ter nota adiantada, vai ter a ponte. Do mesmo jeito que a gente olha para uma partitura do período clássico e sabe que aquilo é uma sonatinha de Mozart. Olha para uma partitura de Chopin e sabe que aquilo não pode ser do período clássico. Sei lá. O forró tem uma sistematização organizada disso daí. Existem características, tem coisas que caracterizam o forró, que eu tenho que dizer o subtítulo, forró pé de serra, forró tradicional que a gente toca aqui. Foi feito um movimento lá em São Paulo que descaracterizou isso um pouco. Não vejo problema. As coisas mudam. Eu acho legal, inclusive. Eu sou o maior contraventor da história nesse sentido e em outros. A questão é, eu não posso pegar uma banda super tradicional que toca feito Fala Mansa, por exemplo. Eu estou usando como exemplo porque é a banda mais famosa. E dizer que eles fazem forró tradicional. Não fazem. Não fazem. Não só não fazem, como o jeito que eles tocam é como se fosse um iniciante aprendendo aqui a tocar. Total. Tá entendendo? E o que eu falei dessa coisa da diplomacia, da falta de comunicação um zabumbeiro que toca daquele jeito meio sambado de lá e ele vem pra cá, o sanfoneiro fica muito desconfortável aqui tocando daquele jeito. Sim. Porque ele faz ornamentações que descombinam, que não casam com o jeito que a gente toca. Fora isso, a velocidade. Eles tocam mais lento, então a técnica todinha de fole fica desnecessária em alguns momentos, porque não tem como ela ter efeito. É a mesma coisa do rolo de caixa, bem lento. Ele depende da baqueta voltando, do rebote voltando. Sim. Quando você faz lento, ela não volta sozinha. Você quer fazer o tá, ela faz tá, a baqueta volta só fora do ritmo que você quer fazer. Sim. Então, se você tiver que tocar um frevo e você não vai fazer com rolo, você vai fazer na mão, na baqueta. A mesma coisa é um sanfoneiro de forró tocando com o zabumbeiro de lá. Ele vai ter um bocado de coisa que ele não vai conseguir fazer. Então, o que é que fizeram lá? Isso virou uma estética de toca 1000 frases, né? O sanfoneiro está o tempo todo fazendo frase porque ele não está fazendo muita harmonia, que fica pesado. Ele não vai usar o fole porque não dá, a velocidade não deixa. Aí o zabumbeiro também feito um bocado. Aí o negócio fica lento. O dançarino começa a fazer a ornamentação todinha. Aquilo não é forró tradicional. E aquilo... A gente não faz forró daquele jeito aqui. A questão é que toda uma geração que nasceu já nessa época, sem ver trio nordestino, sem ver Genival Lacerda no programa de Silvio Santos, sem ver essa coisa daqui, vai achar que aquilo é o forró tradicional lá de São Paulo. Poxa, eu vou conhecer o Nordeste e vou dançar. Chega aqui, dança 30 segundos e já fica cansado. Obviamente é um outro mundo. Então, essa coisa de... Às vezes nem é intencional no sentido maldoso, né? Mas eles se colocam como referência de uma coisa que não são. Além disso, em muitas circunstâncias, fazem questão de não corrigir isso. Esse é o problema.
Entendeu? Essa é a minha crítica principal. Muito bem colocada. Concordo com tudo que você falou, assim embaixo. Que bom. Aí ele pede para tu contar a história de Dona Chiquinha Gonzaga pedindo um café em Portugal. Não foi em Portugal, não. Foi aqui. Dona Chiquinha era bruta. Dona Chiquinha era uma velhinha, já sem paciência, com quase tudo, né? E veio já com problemas, ela perdeu um filho na época, Januário, né, também. De um jeito bem traumático. Além disso, as coisas da idade. Dona Chiquinha tinha 80 anos quando eu comecei a tocar com ela. Tinha 79 para 80 anos, né? Ela tem um disco 8 e 80, que ela tocava 8 baixos, né? Então, que e massa. eu participei desse disco moleque, assim, quando eu comecei a tocar com ela. Então, uma vez, a gente ia muito na Paraíba. Ela tinha muita gente lá adorava a Dona Chiquinha, e na época uma pessoa super importante da Paraíba, tipo, uma mistura de político com o secretário, não sei de que, um bocado de gente lá importante. A gente foi fazer um evento lá, e a gente chegou tipo 2 horas da tarde, e um restaurante super chique de lá estava fechado já com o almoço. Só que o restaurante estava esperando a gente. O restaurante queria receber a irmã do Rio Gonzaga. Podia ficar aberto até 5 horas da tarde, se a gente chegasse às 5 horas da tarde. Ficou lá, uma mesa estava à disposição, com um garçom, o cozinheiro, a cozinha estava lá. E o cara levou a gente lá para almoçar nesse restaurante, super chique e tudo mais. Dona Chiquinha adorou a comida, a gente gostou muito da comida. No final, Dona Chiquinha, detalhe, Dona Chiquinha morava em Boa Viagem, né, na época. Eu ia muito para casa dela, né? Passava o fim de semana na casa dela, na maioria das vezes, ensaiando, tocando, e eu adorava ver as coisas que tinha lá, né, do material dela, né? E Dona Chiquinha cozinhava excepcionalmente bem, ela fazia as coisas do sertão de verdade, né? Que massa. Sempre tinha um bule de café com fogo bem baixinho. Eita. Não era uma garrafa térmica, o bule tava ali. Era o melhor café do mundo. Quem nunca tomou o café de Dona Chiquinha perdeu, não vai saber como era, infelizmente. Então ela era exigente com o café, ela tinha uma metodologia, né, de fazer café. Eu sei que o garçom trouxe um café que não estava à altura. Quer um café? Quero. Dona Chiquinha, café. Aí eu disse, eita, não tem problema. Eu olhei para Sérgio, filho dela, aí Sérgio fazia isso. Só tava eu, Sérgio, Dona Chiquinha, Fátima, namorada de Sérgio na época, Fátima Bezerra, que é a irmã antiga Bezerra, e o cara lá que levou a gente, uma super autoridade, presidente do Tribunal de Justiça da Paraíba, tipo uma comissão de carro, segurança, não sei o quê, na porta do restaurante, fechar a rua, não sei o quê, porque o cara também andava com essa comissão de carro, né? Aí o garçom, tá tudo bem, Dona Chiquinha, não gostou do café? Tá horrível. Café. Isso não é café, não, é mijo. Delicada assim. Que legal. Entendeu? Mas devia estar ruim mesmo. Mas pra ela dizer isso, devia estar horrível. Devia mesmo. Mas Dona Chiquinha tinha muitas coisas disso também, por causa da idade, por causa dos remédios, por causa quando o Januário morreu, ela ficou muito fragilizada. Tempo depois voltou pro Rio, para morar no Rio, né? Januário era o filho dela mais novo, que cuidava de tudo, né? Cuidava da produção e tudo mais. Sérgio, inclusive, depois que ela faleceu, foi morar em João Pessoa. Morreu também faz poucos anos, né? E a outra filha dela, Ana Zilli, mora em Nova York. Sérgio morou em Nova York também muito tempo. Ela ainda hoje mora lá. Dona Chiquinha sempre estava indo para os Estados Unidos, mas nunca quis morar lá porque frio, essa coisa toda. Ela não gostava disso, né? Mas os filhos dela se estabeleceram lá. Bem assim. Uma pergunta ignorante. Ela ainda está viva? Não, Dona Chiquinha acho que morreu em 2011. Sim. Morreu no Rio. O Rio Gonzaga, quando foi pro Rio, comprou um terrenão bem grande lá em Duque de Caxias. Um sítio. Fez uma casa para cada irmão, uma casa por pais. Os pais não se deram aqui, voltaram. E alguns irmãos voltaram para Exu também. Os Januário, pai do Rio Gonzaga e Santana, voltaram logo cedo, assim. Não se deram bem no Rio, né? Mas o sítio ainda existe lá. Dona Chiquinha morou lá na casa que era dela, né? Até morrer. Legal. Em Duque de Caxias. Legal. Julinho, foi muito bom conversar com você. Fica a mesma coisa. Espero que você volte aqui mais vezes pra gente conversar. A gente vai voltar. A gente vai lhe convidar. Aí eu falo mal. Melhor. E é isso. Galera, muito obrigado por vocês ficarem aqui até o final, tá? Já peço a vocês se inscreverem aí, ativar os sininhos
contribuir com a chave Pix, tudo isso aí que vocês já estão acostumados a conhecer e ver a gente pedindo por aqui, porque realmente é importante para a gente manter. Beleza? Então, até o próximo episódio e tchau!